O que é o dom de apóstolo ou apóstolos? Ainda existem apóstolos nos dias atuais? Se sim, em que contexto isso se aplica? A apostolicidade mencionada no Novo Testamento é funcional e posicional ou apenas uma das duas? Pai apóstolo? Já ouviu falar desse termo? Bem, questões como estas e muitas outras você vai aprender hoje no Escola Biblicast. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa estudar a lição número 6 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como título o Ministério de Apóstolo, que faz parte do grande tema desse trimestre que fala sobre dons espirituais e ministeriais. Portanto, peço a sua atenção e informo que os slides utilizados com todos os subsídios aqui apresentados, 8 subsídios, estão disponíveis no link da descrição deste vídeo. Lá você pode acessar tanto o site do Escola Biblicast ou o link do Telegram. No Telegram você tem acesso não apenas aos slides, mas também outras informações, outros conteúdos adicionais. E todo sábado, às 21 horas nesse trimestre, estamos tendo um chat de voz no Telegram. Nesse espaço, tratamos sobre a lição bíblica, em específico a lição 6, nessa semana, e trazemos espaço para que você possa trazer suas perguntas. Isso mesmo, você pode fazer suas perguntas e você vai ter a resposta em tese, né? Espero conseguir responder ao vivo. Então, conto com a sua participação. As perguntas que você pode fazer aqui no comentário do YouTube, suas questões, suas dúvidas, podem ser levadas eventualmente para o chat de voz no Telegram. Sempre com um convidado especial, em que nós interagimos, fazemos aí um bate-bola, uma conversa bem interessante, e você vai poder participar conosco, fazendo sua pergunta, ou até mesmo manifestando aí sua opinião, até mesmo em alguns sentidos divergentes. No nosso último chat, inclusive, tivemos participação de diversas pessoas. Várias questões interessantes foram apresentadas, sempre com um contexto aí envolvendo até, de certa forma, alguns elementos polêmicos. Mas essa é a ideia, de se aprofundar nas lições bíblicas, para que possamos aí extrair o melhor para as nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, tá certo? Então, esse link vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o Escola Biblicast também é um podcast. Portanto, está em todos os agregadores de podcast para que você possa usufruir também deste formato, caso assim você queira, com a edição específica para este formato também, tá certo? Vamos para a nossa aula. Bem, a lição 6 fala sobre o Ministério de Apóstolo e, dentro desse contexto, eu quero apresentar aqui inicialmente 8 subsídios que vão ser apresentados ao longo desta lição. O primeiro dele, as listas de dons na Bíblia. A gente vai recapitular aqui o contexto das listas de dons e contextualizar em que momento ou em que lista nós estamos tratando, tá certo? Qual o propósito dos dons de Efésios capítulo 4, versículo 11, que é aí o texto básico, vamos dizer, para extrair a nossa lição bíblica, inclusive. Cuidados quanto ao debate dos dons e ofícios. É uma questão que devemos sempre ter zelo e cuidado quanto a isso. O que é o dom de apóstolos é uma outra questão, obviamente com conceitos, com definições diferentes das que são apresentadas na lição bíblica, para que você possa ter um subsídio aí adicional, certo? Visão de outros autores, obviamente pentecostais. Bem como também o uso do termo apóstolo na Bíblia. Em que contexto a palavra apóstolo aparece na Bíblia? Quais são as citações? Em que textos? Em que referências? Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. Sexto subsídio, o dom de apóstolo é funcional ou posicional? Ou é as duas coisas em conjunto? Então é uma questão relevante. Vamos fazer aqui algumas reflexões bem interessantes, baseadas aqui no livro do Gordon Fee. No item 7, existem apóstolos nos dias de hoje? Nessa questão, eu vou ter uma série de desdobramentos para que você possa aí entender um pouquinho sobre essas questões. Ou seja, é uma pergunta que vai derivar em 4 perguntas dentro da nossa lição bíblica. A gente vai tratar aqui a resposta para cada uma delas, todas envolvendo a ideia de apostolicidade para os dias atuais. Oitavo suplemento, qual a base bíblica para a apostolicidade atual? Ou seja, alguns dizem que isso cessou. Por que não cessou? Será que cessou? A gente vai tratar sobre essas questões, certo? Vai ser bem interessante. E, de antemão, já informo, são materiais aqui suplementares do que tem na lição bíblica que você tem acesso, tá certo? Então, material muito interessante que vai ser bastante útil.
Neste sábado, às 21 horas, teremos a participação do pastor Antônio do Carmo no nosso chat de voz no Telegram. Link para participar na descrição do vídeo. Lembrando que esse conteúdo fica exclusivo e apenas neste canal, tá certo? O textual da nossa lição bíblica diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática diz assim: o dom de apóstolo foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Temos uma série de textos em nossa leitura diária que recomendo fortemente que você faça leitura atenta de cada uma delas. Quanto à leitura bíblica em classe, temos aqui a referência em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16, e iremos abordar aqui em específico um trecho importante dessa leitura bíblica com uma reflexão exatamente na ideia de propósito do dom de apóstolos. No caso, não só apóstolos, mas os demais dons envolvidos aqui nessa lista de Efésios capítulo 4, versículo 11. Bem, a nossa introdução aqui, como objetivo geral, temos o seguinte: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Objetivos específicos: investigar biblicamente o colégio apostólico, retratar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade atual. Todos esses elementos devem ser considerados na nossa lição bíblica hoje. Quando vamos falar sobre os dons na Bíblia, precisamos entender que existem umas listas de dons na Bíblia. Pelo menos 4 são claramente apresentadas. E entender que o que vamos estudar ao longo dessa próxima etapa da lição bíblica é uma continuidade da ideia dos dons espirituais. Contudo, vamos abordar aqui em específico Efésios capítulo 4, versículo 11 e desdobramentos também nas próximas lições bíblicas. Contudo, já tratamos aqui em detalhe na primeira lista bíblica de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Também temos uma referência em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, inclusive com o termo apóstolos, também como referência à lição bíblica de hoje. Ou seja, não temos apenas em Efésios essa menção ao termo apóstolos, mas também em 1 Coríntios. Também temos Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao 8, e obviamente a lição bíblica de hoje, que vai adentrar na perspectiva de Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, essas listas de dons, é importante você mencionar isso para os alunos da Escola Bíblica Dominical, porque alguns tendem a ter uma visão restritiva aos dons por falta de conhecimento. Existem outras listas, e é importante que eles tenham ciência disso. Por mais que alguns dons venham, inclusive, se repetir dentro dessas listas, como o exemplo do dom de apóstolos, que é mencionado em 1 Coríntios, como também em Efésios. A classificação teológica dos dons foi o que estudamos aqui ao longo das lições passadas. Isso aqui é mais uma espécie de rememorar o que estudamos na lição passada, ou nas lições passadas. Falamos sobre dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Então, fechamos esse ciclo e estamos tratando agora desse novo contexto. Bem, qual é aí um dos principais elementos que você deve considerar em sua exposição da lição bíblica, caso seja professor, e você, aluno, tem que se atentar profundamente quanto a essa questão? É o propósito dos dons descritos em Efésios capítulo 4, versículo 11. Por que o propósito? É importante entender que existe um objetivo de você estudar, refletir esses dons espirituais e entender também a administração, a execução deles no corpo de Cristo, na igreja. Então, perceba que eu vou começar aqui fazendo uma menção ao texto em Efésios capítulo 4, versículo 11, até o versículo 16. Tudo isso aqui é explicação do propósito dos dons espirituais, em específico o dom de apóstolo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Em outras traduções, menciona-se mestres. Versículo 12 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, o versículo 12 aqui deixa bem claro. Já vai ter uma imagem bem interessante quanto a esse texto do versículo 12. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só, buscar a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo.
Perceba que existe uma ligação desses dons espirituais e ministeriais vinculados para que possa ser propagada a mensagem do Evangelho e as pessoas tenham conhecimento a respeito do Filho de Deus, ao Cristo, o Messias. Versículo 14 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que interessante. Também tem a expectativa de minar qualquer possibilidade de que as pessoas sejam envolvidas ou sejam engolidas por ensinos heréticos, por ensinos que são contrários, obviamente, ao conhecimento bíblico saudável. Então, perfeito você entender que é importante para o uso da igreja e é importante para que você possa se blindar do que é falso, separar daquilo que é fraudulento. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E é interessante que essa discussão, essa reflexão, essa contribuição deva ser feita em amor. Versículo 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, para auxiliar todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perceba que todo esse texto bíblico mencionado, ele vai contribuir para entendermos o que é o propósito desses dons. No versículo 12, podemos destacar informações bem interessantes. Perceba que eu vou estar grifei em destaque vermelho essas informações. Primeira delas, diz lá o versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Perceba que a gente pode criar, inclusive, aqui uma espécie de quase que organograma, um fluxo de processo do versículo 12. Olha só que interessante. Quando fala sobre aperfeiçoamento, é para que possa equipar os santos, equipar o povo de Deus. E isso tem um objetivo. Os santos, então, vão o quê? Vão servir. Os santos, então, servindo, vai permitir o quê? A edificação. O corpo, enfim, é o quê? É edificado. Ele é aprimorado, ele é aperfeiçoado. Perceba, inclusive, aqui que as setas vão mostrando esse fluxo. Só no versículo 12 eu consigo extrair aqui uma série de informações úteis para entender a ideia de propósito dos dons espirituais e ministeriais. É verdade que a menção que é feita aqui em Efésios se aplicaria tranquilamente a outras listas de dons espirituais, pois inclusive parte dos dons que são mencionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, como de apóstolos, é mencionado em outras listas. Então, é só para deixar isso bem claro, para que você possa não pensar que essa utilidade se restringe apenas a essa lista. O entendimento se aplicaria a qualquer outro dom de Deus distribuído à igreja, tá bom? Avançando um pouco mais, temos aqui mais um subsídio bem interessante. E aqui o N.T. Wright, que é um teólogo bem conhecido, um anglicano, ele traz uma contribuição bem interessante quando vamos estudar sobre a ideia de dons espirituais, dons ministeriais, dentro dessa perspectiva, inclusive, de Efésios capítulo 4, versículo 11. Por quê? Ele diz o seguinte, eu coloquei abre aspas aqui para não perder esse raciocínio que, se eu fosse contextualizar, eu não conseguiria trazer, vejo eu, uma síntese tão bem feita como esse parágrafo aqui que eu estou trazendo para você fazer essa reflexão. Diz assim, algumas vezes, quando a igreja debate a natureza dos diferentes ofícios e sacerdócios, temos a impressão de que essas coisas existem para si mesmas, como se antes de qualquer coisa a igreja existisse principalmente para que determinadas pessoas fossem especiais dentro dela. É interessante, vai ter um aspecto mais polêmico aqui na nossa lição bíblica, falando aqui sobre a ideia também de pai apóstolo, patriarca, e assim uma série de questões que apareceram no nosso contexto evangélico, inclusive evangélico brasileiro. E algumas pessoas entendem que essas questões apresentadas é para distinguir aí uma hierarquia ou pessoas mais importantes, e não é essa a ideia, né? Olha o que ele fala. O contrário é verdadeiro. O principal motivo de certas pessoas terem papéis especiais é para que todo cristão e a igreja como um todo possa ser equipada para os serviços que prestam. Não se engane, ele menciona.
O versículo 12, que acabamos inclusive de ler, indica claramente que a razão para Deus chamar as pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores é que cada cristão possa servir de maneira como foi chamado a servir, para edificação do corpo como um todo. Então, a discussão de entender a ideia dos dons, se a pessoa possui ou não, é na ideia sempre de servir, não é na ideia de identificar e elitizar alguns crentes ou entender que alguém tem uma posição mais importante ou é mais importante. A questão não é essa, a questão é identificar os dons e aplicarmos esses dons para o bem da comunidade, para o bem da igreja. E por isso que é importante nós estudarmos as lições bíblicas. Quantos alunos da sua escola bíblica dominical podem, porventura, entender melhor os dons espirituais e, a partir disso, identificar o agir de Deus na vida deles de forma muito mais clara. E isso vai beneficiar toda a comunidade. Perceba então que um professor que provavelmente tem algum dom envolvendo o ensino, palavra de ciência ou palavra de conhecimento, questões envolvendo essa área, eles podem ser usados de uma forma tamanha que pode contribuir para aquela igreja, para aquela comunidade, no ensinamento, para que eles possam identificar possibilidades. Quantos dons, inclusive, são mencionados e as pessoas nem sequer sabem que existe. Então, fica talvez aí a ideia, o insight de fazer você pensar a respeito disso. E a contribuição, inclusive, que o professor de Escola Bíblica Dominical pode trazer em sua congregação, fazendo essa discussão, fazendo essa exposição para os alunos. Avançando um pouco mais, apresentar aqui então a ideia do que é o dom de apóstolos. E é interessante que o termo mencionado no Novo Testamento é utilizando apóstolos quando vai descrever os dons. E está no plural. A tendência natural seria o que é o dom de apóstolo, mas é explicado aí ou falado em plural. Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão. Gordon Fee tenta levantar possibilidades, não acho tão relevante assim nesse momento expor. Quem quiser se aprofundar, recomendo fortemente a obra do Gordon Fee, do comentário bíblico de 1 Coríntios. Mas por que 1 Coríntios? É porque em 1 Coríntios é também mencionado o dom de apóstolo, ele dá um tratamento também de exposição quanto a isso, tá certo? É só para deixar isso bem claro. Olha o que o Adams, que é um dos escritores do livro do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ou seja, ele é um dos escritores, que o livro é editado por outros dois teólogos pentecostais, diz o seguinte: refere-se àqueles indivíduos especificamente chamados, comissionados e autorizados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para serem seus representantes na proclamação do Evangelho e no estabelecimento da igreja. É importante mencionar que essas referências estão na íntegra, com o livro, tudo na descrição do vídeo, no formato de slide. Então, vai estar no final dessa apresentação, como também no slide você vai ter referência ao escrito base, tá certo? O Craig Keener, ele apresenta algo bem interessante no seu comentário bíblico histórico cultural do Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo aplica-se a agentes comissionados de Cristo. Olha que interessante. Agentes comissionados de Cristo, autorizados de forma especial, e aí esse especial ele coloca inclusive entre parênteses e coloca o seguinte: mais autorizados do que outros. É lógico que todo crente ele é comissionado por Cristo. Ele tem autorização para declarar e propagar a vontade de Deus, que é o que inclusive ele coloca como referência. Contudo, o Craig Keener diz o seguinte, que esse elemento do dom de apóstolo é um plus, é um adicional, ou seja, vai além do que é comum a todo cristão, a todo crente. Então, isso seria o dom de apóstolo na perspectiva do Craig Keener. Sempre na ideia de declarar e propagar o que? A vontade de Deus. É isso que vai determinar e vai diferenciar o que é um apóstolo do que não é apóstolo na perspectiva neotestamentária, ou seja, do que está na Bíblia, de perspectiva escriturística. Não estamos falando aqui ainda da questão do dom de apóstolo para os nossos dias, para o nosso contexto. Não estou me referindo a isso ainda, mas a gente vai chegar nesse assunto também e peço que você vá acompanhando aí atentamente todas essas questões. Bem, aqui é um subsídio que eu julgo sensacional, por causa que
Eu apresento aqui, obviamente extraído do dicionário Vine, as citações, as referências ao emprego do termo apóstolo no Novo Testamento. E isso vai contribuir, inclusive, para entender o que significa ser apóstolo na Bíblia. Primeiro, Hebreus capítulo 3, versículo 1, como João 17,3, aponta que a ideia de apóstolo quer dizer enviado. E a palavra é usada acerca do Senhor Jesus para descrever sua relação com Deus. Então, o termo apóstolo é empregado, inclusive, para o próprio Cristo. Outra menção também, em Lucas capítulo 6, versículo 13, e também capítulo 9, versículo 10, é que os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor para treinamento especial foram chamados assim. Ou seja, eles eram chamados, intitulados de apóstolos. Também temos a referência em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e capítulo 15, versículo 8. Paulo, embora tivesse visto o Senhor Jesus, não tinha acompanhado os 12 todo o tempo, ou seja, os 12 discípulos, inicialmente, os 12 apóstolos. Durante o quê? O seu ministério terrestre. E, consequentemente, não era elegível, né, para um lugar entre eles. Isso era esperado, óbvio. De acordo com a descrição de Pedro sobre as qualificações necessárias, a referência a Atos capítulo 1, versículo 22. Paulo foi comissionado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Isso que é interessante. Por mais que ele não se encaixasse nos critérios inicialmente estabelecidos, vamos dizer assim, ele foi comissionado, ele foi chamado pelo próprio Cristo. Obviamente, depois que ele já tinha sido assunto aos céus. Para levar o quê? O evangelho aos gentios. A ideia da autorização que o Craig Keener apresenta é bem interessante, né? Ele é comissionado para ser um mensageiro de Deus. Isso é muito interessante. Também temos referência em Atos capítulo 14, do versículo 4 e 14, Romanos 16, 7 e Filipenses 2, 25. Em Atos, a referência é para Barnabé e a Paulo. Então é empregado o termo apóstolo para eles. Em Romanos, para Andrônico e Júnias. E em Filipenses, para Epafrodito. Então, perceba que a ideia de apóstolo, de enviado, não ficou apenas restrita aos 12 que estavam inicialmente com Jesus, mas uma série de outras pessoas, inclusive após a subida de Jesus aos céus, né? Ou seja, a partida dele depois de sua morte e ressurreição. E isso é um indicativo interessante, já uma deixa interessante, para que não se tenha ou não se imagine que a ideia de apóstolo, por mais que não seja específica dos 12 inicialmente, ela está perdurando sim. Percebe-se inclusive no próprio contexto neotestamentário. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23, diz aqui também de 2 irmãos anônimos, são chamados de quê? De embaixadores ou apóstolos das igrejas. Então, mais uma referência bíblica nesse sentido. E, por último, aqui para encerrarmos esses termos apóstolo na Bíblia, temos 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: refere-se a Paulo, Silas e Timóteo para definir a relação deles com Cristo. Então, todos esses textos bíblicos aqui, eles estão corroborando a este ensinamento da palavra apóstolo no contexto bíblico. Avançando um pouco mais, temos aqui essa questão também muito interessante. O dom de apóstolo ou apóstolos é funcional e profissional ou é apenas um ou outro? Então, é uma questão bem interessante. E por que essa discussão de funcional e posicional? Porque há uma confusão nesse sentido. E é interessante mencionar que o próprio Paulo também, ele quando vai expondo a palavra apóstolo, ele também como se fundisse ou mesclasse a ideia de posição com função. O comentário bíblico do Gordon Fee, exegético inclusive, ele faz uma menção tanto na nota que fala sobre os dons espirituais, como também logo no início, quando o Paulo ele se credencia como apóstolo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, o termo tem o sentido de função, bem como de cargo ou posição. E é interessante mencionar que esse texto aqui, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ele está se apresentando, ele está se intitulando. É interessante mencionar isso porque
A ideia que é apresentada em Efésios, do termo apóstolo, não pode ser desassociada do que é apresentado em outros textos bíblicos e o contexto, inclusive, a qual está inserido. Olha o que é interessante. Ou seja, tem uma relação, primeiramente, com alguns que foram enviados por Cristo a pregar o Evangelho. Uma outra referência também em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Mas também diz o seguinte: mas os que foram enviados para isso, e especialmente os que fundaram igrejas em consequência do seu trabalho de evangelização, vieram a ser conhecidos como apóstolos. Olha só que interessante, uma designação que também tem um sentido de inerente de posição. E percebe que eles desenvolveram uma atividade de apostolado e depois eles passaram a ser intitulados de apóstolos. Isso aqui é interessante, né? Então, especialmente no caso dos que estiveram diretamente associados com Cristo em seu ministério terreno, ou seja, inicialmente os 12 discípulos, os 12 apóstolos. Em Paulo, os sentidos funcional e posicional quase se fundem. Olha que interessante. Nesse caso, a ênfase está claramente em sua posição de autoridade em relação à igreja em Corinto. Mas essa posição está baseada em quê? Em sua relação com Cristo Jesus. Ou seja, existe o status de apóstolo, possui, mas também ele possui o dom, o ministério de apóstolo, porque ele exerce isso, ou seja, ele não tem apenas o nome, ele não apenas se auto-intitula e fica sentado na cadeira e ele está tomando conta de tudo. Não, ele tem essa função e tem a posição, ou seja, ele tem um destaque de posição e tem um destaque em relação à sua aplicação deste dom. E quando eu falo destaque, não é no sentido dele ser maior, é no sentido dele servir. Essa é essa a ideia, tá certo? De servir. Então, perceba que tanto em Corinto como também em Efésios, quando fala a ideia de buscar edificação, de servir em amor, está buscando e está deixando um pouco mais clara a ideia de serviço, uma ideia de posição também, mas basicamente de função de apóstolo. Aplicar e explicar a mensagem, levar o evangelho e desbravar aí, o mundo gentílico. Então, são esses os contextos que devemos considerar quando vamos tratar se é funcional ou posicional. Em resumo, ele é as duas coisas. O dom de apóstolo, em geral, vai envolver as duas perspectivas. Mas o mais importante não é exatamente nem sequer a titulação ou a posição. O mais importante é a funcionalidade. Imagino que esse conteúdo tem sido relevante e útil para você. E olha que nós temos bastante conteúdo ainda pela frente. Informo que se você tiver interesse de acompanhar melhor o canal do Escola Biblicast, além de você então dar o like neste vídeo, você se inscreva no canal. E ao se inscrever no canal, ativa a opção todas as notificações. Assim você sempre é notificado, avisado, quando posto materiais aqui no YouTube. Vamos retornar para a nossa aula. Aqui eu apresento algumas questões que eu entendo que são muito importantes. Basicamente vão derivar da seguinte afirmação ou da seguinte indagação: existem apóstolos nos dias de hoje? A primeira questão, dentro desse nicho dessa pergunta geral, eu tenho que segregar ela. Essa pergunta de existem apóstolos nos dias de hoje, a depender de como eu pensar ou identificar o que é apóstolo, eu posso dizer sim como posso dizer não. Então, em virtude disso, nós precisamos fazer aqui um destaque para cada uma dessas questões. Isso mesmo, trazer aqui um panorama geral para cada subitem dessa questão. Eu não posso aqui tratar de uma forma genérica. Primeira delas, existe sucessão apostólica, como acontece na Igreja Católica? Não, isso não existe. Existe sim, na verdade existe a Igreja Católica, mas não existe amparo bíblico para isso, tá certo? Então é um elemento a considerar fortemente. Uma outra questão também, já existiu ou pode vir a existir um colégio apostólico após os 12 escolhidos por Jesus? Não, não teve e nem terá. A Bíblia não dá respaldo nesse sentido. Inclusive fala do lugar específico e em especial que eles vão ter um papel importante para o tempo vindouro, certo? Os discípulos, mas nada no sentido de novo colégio apostólico ou que pode vir a existir. Uma outra questão também, e essa é polêmica, né, relativamente pensando, e é particular do contexto brasileiro, existe pai apóstolo, e para alguns pode ser uma novidade ouvir esse termo, né? Bem, talvez de conhecimento comum, que existem diversas
pastores ou bispos que se intitulam apóstolos. Então, e aí é uma questão, inclusive, para saber se de fato eles são apóstolos, porque tem critério para identificar se é apóstolo ou não. Mas existem muitos apóstolos já, pelo menos de nome. E um deles, específico aqui no Brasil, inclusive, ele se colocou sobre esses apóstolos. E para que fosse possível isso, do termo de posição, olha que interessante, né? Estava falando agora um pouco sobre posição e função. Mas na perspectiva de posição, então é mais relevante a princípio, para um leigo, pensar que existe o líder dos apóstolos, o pai dos apóstolos. Por isso o termo aí pai apóstolo é superior já a esses apóstolos. Não faz sentido isso, não é bíblico. É interessante notar que para a primeira questão que eu falei sobre a sucessão apostólica, a resposta é não. Quanto à ideia de vir um novo colégio apostólico, a resposta também é não. Quando eu falei sobre pai apóstolo, a resposta também é não. É bíblico? Também não. Então, e aí alguém pode perguntar, pronto, agora essa quarta pergunta, eu já sei também que a resposta vai ser não. Não, aí já é o contrário. Existem apóstolos atualmente? Sim. Mas quando eu falar existe apóstolos atualmente, não é porque existe alguém que se intitula ou que se chama apóstolo fulano e tal. Não estou falando nesse sentido. Eu estou desconsiderando, inclusive, isso como uma possibilidade. Quando eu falo se existe apóstolo atualmente, eu estou me baseando no critério bíblico, que entendo que seria relevante para considerar alguém como ministério apostólico. Olha, para isso eu trouxe aqui a reflexão em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Olha o que diz aqui, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Inclusive, já apresentamos aqui uma questão, inclusive com um slide com imagens nesse sentido. Agora, olha que interessante o texto do versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E eu grifei aqui em vermelho essa parte que diz, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, isso é uma promessa para a continuidade desses dons. Não está se restringindo aqui, dizer, olha, isso aqui se aplica para evangelista, mas não para esse outro dom mencionado aqui em conjunto, não. Aqui está apresentando eles em bloco e um objetivo e uma aplicação deles também em bloco. Não estou desassociando, não estou separando, não estou segregando aqui estes dons espirituais. Então, essa é uma informação bem interessante. E aí, com base nessas informações, entendemos que existe sim critério bíblico, inclusive falando que existe margem para apóstolo nos nossos dias. Na lição bíblica, o comentarista Orinaldo Renovato de Lima, eu trouxe aqui na íntegra esse texto, esse trecho aqui, que diz o seguinte: atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, que é considerado inclusive pai das missões modernas, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Portanto, não é um pensamento apenas do ponto de vista escrutístico da minha interpretação particular. Existem também outros teólogos, outros pensadores, inclusive a própria lição bíblica nesse sentido, indicando que existe sim ministério apostólico para os nossos dias. É algo real, é algo possível de existir e que está incorrendo e acontecendo em diversos lugares do mundo, tá bom? E aqui temos uma síntese em forma gráfica que inclusive consta na lição bíblica. Primeiro, apóstolo quer dizer que é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, referência aqui em Hebreus 3:1. O colégio apostólico é formado por 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E por último, os apóstolos atuais, missionários enviados pela Igreja do Senhor. Ou seja, algo que vai se assemelhar em muito o que ocorreu lá no período neotestamentário, quando existiam pessoas empreendendo na obra
missionária. Então, essa síntese aqui, esse elemento, eu acho que é bem interessante também, se for possível, você apresentar para a sua aula de lição bíblica da escola dominical, tá certo? Avançando aqui um pouco mais para a nossa conclusão, é importante mencionar que essas seguintes verdades que podemos extrair e aprender ao longo dessa lição bíblica. O verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. Efésios capítulo 4, versículo 11, o dom ministerial do apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Esse é o posicionamento do comentarista da lição bíblica, o pastor Arinaldo Renovato de Lima, e também o meu. Devemos ter cuidado com os auto-intitulados apóstolos, pois alguns refletem apenas uma posição com emprego inadequado da palavra apóstolo, porque essa é a questão. Não é apenas a pessoa pensar que é apóstolo, mas ele, quando se intitula apóstolo, ele cria uma expectativa de ser uma pessoa, talvez na visão de alguns que são equivocados, de ser algo importante, de alguém que tem um contato maior com Deus. Mas, na verdade, não é essa a questão. Imagina que esse conteúdo foi muito relevante para você. Lembrando, esses slides que você teve acesso aqui acompanhando na nossa aula está disponível no formato PDF e PowerPoint. O link consta na descrição do vídeo. Também informo que se você quiser acompanhar ainda mais o conteúdo do Escola Biblicast em primeira mão, se inscreva no canal e ative a opção todas as notificações. Assim você vai ser lembrado toda vez que eu posto algum material novo aqui no Escola Biblicast no YouTube. Lembrando também que o Escola Biblicast é um podcast e está em todos os agregadores de podcast com a edição específica para o formato de podcast para que possa atender aí eventualmente a sua necessidade. Lembre também que esse sábado às 21 horas, todo sábado, na verdade, às 21 horas, temos aqui o nosso chat de voz no Telegram. Então, fique também o convite e aguardo você em nossa próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir. Fique na paz do Senhor. Tchau!